Agora vem com a gente nessa próxima história, a história da Cauane, uma jovem de 18 anos. O filho dela, um bebê de apenas 2 meses, e o melhor amigo dela, um adolescente de 16 anos. O que aconteceu com ele? Desapareceram misteriosamente. Aí a tia da Cauane, gente, chamou a polícia. Comunica o desaparecimento, as buscas começaram a ser feitas na região. Até que chegam a um falso líder religioso na cidade, o Josemar. Esse é o local escolhido aí pela polícia, pistas encontradas e a partir daí vem a triste notícia. Josemar e Cauane são próximos há muitos anos. Josemar fica sem entender o interrogatório da polícia, diz não saber de nada, a polícia começa a perguntar e ele cai em contradição. Vendo que não tinha mais para onde correr, abre o jogo e diz que era o responsável pela morte dos 3. A motivação, gente, vocês não vão acreditar. Josemar é o pai da bebê de 2 meses, só que ele é casado. Teve uma relação extraconjugal com Cauane durante um falso tratamento e teve o bebê de forma indesejada. O que a polícia encontrou naquele buraco que você viu na imagem? Vem pra cá, solta no Cidade. Um crime brutal, praticado por ciúmes e para manter as aparências de um falso líder religioso perante a comunidade. Segundo a Polícia Civil, essas foram as motivações que levaram à morte de Cauane Martins Komowski, de 18 anos. O filho dela, Miguel Martins Komowski, de 2 meses, e o amigo da jovem, Ariel Silva da Rosa, de 16 anos. Eles foram assassinados por Josemar Antunes de Almeida, de 45 anos, pela esposa dele, Belisa de Fátima da Silva, de 41, e 2 adolescentes de 15 e 17 anos. Conforme a Polícia Civil, Cauane e Ariel faziam acompanhamentos com o falso líder religioso. O bebê seria fruto de uma relação entre a jovem e Josemar, quando ela ainda era menor de idade, durante um tratamento. A esposa e a família do falso líder religioso sabiam da relação e que o homem era pai da criança. Mas Cauane teria ameaçado expor o caso para outros clientes, o que gerou descontentamento pelos suspeitos. A relação deles era algo consentido, eles tinham uma espécie de amizade / namoro, né? A Cauane frequentava a casa dele, da esposa, e a esposa sabia dessa relação e sabia que o bebê era fruto dessa relação, né? Contudo, o que a tia relatou, né? E outros populares relataram para nós, que o Josemar teria induzido ela em erro, né, no sentido de dizer que ele deveria ter relações sexuais com ela para purificá-la. A polícia começou a investigar o caso na terça-feira, depois que a tia da jovem registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dela e do bebê. Eles não eram vistos desde o domingo, quando supostamente saíram para pescar com Josemar, Ariel e outros 2 amigos adolescentes. Para a polícia, o homem confessou o crime. A esposa também acabou confessando, depois que a comunidade colocou fogo na casa onde o casal mora. E ele resolveu confessar, e na confissão dele, em primeiro momento, ele colocou que ele havia matado a facadas os 2, né? Tanto a Cauane quanto o Ariel. A esposa dele, a Belisa de Fátima da Silva, 41 anos, ela estava na delegacia com ele, né? Esperou todo o desenrolar da história e negou participação no caso. Contudo, o que aconteceu? Após a prisão em flagrante dele, dos menores, a esposa, a Belisa de Fátima da Silva, ela foi para casa e populares começaram a ameaçá-la e colocaram fogo na casa dela. Ela voluntariamente decidiu comparecer aqui na DPPA de Canoas, nesta madrugada, para confessar a sua participação no crime. A suspeita é que o crime ocorreu no domingo. Depois da pescaria, as 3 vítimas e os suspeitos foram até uma distribuidora de bebidas comprar vinho e depois foram até um local para tomar a bebida. Nesse endereço, a esposa do Josemar chegou com um motorista de aplicativo. Iniciou um desentendimento e o falso líder religioso teria matado a facadas o adolescente. Belisa, a esposa, matou Cauane, também a facadas. Os adolescentes infratores foram responsáveis por ocultar os corpos. O que ainda não ficou esclarecido para a polícia é como o bebê de 2 meses morreu.
Ariel, o amigo da jovem, teria sido assassinado como ocultação de provas. O Josemar dirigiu o veículo. O Ariel, que foi foi vitimado, né, o amigo da Cauane, colocaram o corpo dele no banco do carona. E na parte de trás foram os dois menores que auxiliaram no crime, um sentado no colo do outro, o bebê no meio e a esposa Fátima atrás do carona. E o corpo da Cauane em cima dos três. Eles chegaram no local e desovaram os corpos na cova. De acordo com a Polícia Civil, depois de serem mortos, os corpos de Cauane, Ariel e de Miguel foram trazidos para esse local de difícil acesso às margens do Rio dos Sinos. Os corpos foram colocados naquele bueiro que pertence a uma usina desativada. O corpo do bebê foi achado em cima do corpo da mãe, enrolado naquela coberta. Esse homem, que mora próximo da casa e do terreiro de Josimar e Belisa, conta que era frequente a entrada e saída de adolescentes no local e que na segunda-feira viu Josimar lavando o carro para tirar o barro dos pneus. Ele começou a lavar o carro todo por dentro e os pneus do carro ele estava lavando também ali na frente. Eles teriam, não sei se chegou a ver, eles teriam vindo para cá no domingo? Sim, estava tudo reunido aqui. Era um banzé, era uma gritaria, uma risaiada, e aí de vez em quando a Fátima saía pra rua e dava umas risadas bem altas. Cauane e Ariel foram velados nesta quinta-feira. Já o corpo de Miguel permanece no Instituto Geral de Perícias. O falso líder religioso e a esposa foram presos em flagrante e os menores apreendidos. Eles devem responder por feminicídio triplamente majorado contra Cauane, por ter cometido o crime na presença do filho de maneira cruel, com traição de confiança e emboscada, para assegurar a prática de outro crime de violação sexual mediante fraude, pela relação que ensejou o nascimento de Miguel. E 2 homicídios quadruplamente qualificados contra Ariel e o bebê Miguel, além de corrupção de menores majorada.